Para os amantes do ciclismo, a Volta a Portugal de 1981 tem um lugar destacado na história daquela que é a prova rainha do ciclismo nacional. A razão principal que tornou a volta daquele ano um evento quase único foi o facto de o vencedor da mesma ter sido encontrado logo na primeira etapa em estrada. E com uma fuga que teve tanto de consentida como de inesperada. Mas, antes disso, vamos ao contexto. A volta de 1981 tinha um grupo forte de favoritos a conquistar a prova. Alfredo Gouveia, da Coelho Lima, Fernando Fernandes e Marco Chagas, do Futebol Clube do Porto, o BP, Venceslau Fernandes, da Rodovil Isuzu, são apenas alguns dos que ambicionavam chegar de amarelo ao fim. Manuel Zeferino não era propriamente um desconhecido. Com apenas 21 anos de idade, corria por uma das equipas mais fortes, o Futebol Clube do Porto, o BP, e tinha alcançado um honroso 8º lugar na volta anterior. No entanto, Zeferino participa na volta depois de ter fraturado a clavícula 5 semanas antes do início da prova. Poucos o considerariam favorito a vencer a mesma. O ciclista Belmiro Silva, do Futebol Clube do Porto, o BP, venceu o prólogo em Évora e começou de amarelo. Seguiu-se a primeira etapa em estrada, a mais longa, 204 km, com a ligação entre Évora e Vila Real de Santo António. Manuel Zeferino ataca no início da etapa e entra em fuga, longe de saber que a mesma entraria para a história. Talvez porque não era considerado uma ameaça e tinha vindo de uma lesão, Zeferino galga quilómetros e angaria minutos de vantagem. Chegou a ter uns inacreditáveis 20 minutos de avanço sobre o pelotão. Outros ciclistas tentam a sua sorte e passa a haver uma fuga intermédia. O ritmo da etapa torna-se vertiginoso, mas Zeferino aguenta grande parte da vantagem angariada. No fim da etapa, conquista cerca de 7 minutos de vantagem a José Santos e António Fernandes, da fuga intermédia, e uns espantosos 12 minutos e meio ao pelotão. O ritmo foi de tal forma elevado que 25 ciclistas acabariam mesmo por ser eliminados por concluírem a etapa fora do controlo. Alfredo Gouveia, da Coelho Lima, um dos candidatos, acabou logo ali a volta. Apesar da vitória na etapa e da enorme vantagem angariada, poucos acreditavam que Manuel Zeferino fosse capaz de levar a amarela até ao fim. No entanto, o jovem Zeferino deu uma prova cabal de resiliência e capacidade de sacrifício. Cerrou os dentes e segurou grande parte da vantagem que tinha, chegando ainda a vencer um contrarrelógio. Acabou a volta em primeiro, com quase 11 minutos de vantagem sobre o segundo, Venceslau Fernandes, e mais de 11 minutos e meio sobre o terceiro, Fernando Fernandes. Apesar desta vitória espantosa, a carreira de Manuel Zeferino nunca mais atingiu o mesmo fulgor. Apenas venceu uma volta ao Alentejo em 1986 e a clássica Matosinhos-Régua em 89. Por isso, há quem diga que a vitória de Zeferino na volta foi fruto do acaso, de uma fuga que inesperadamente lhe deu a vitória. Manuel Zeferino contesta tais afirmações, dizendo que a sua vitória tem mérito absoluto. Acrescentando ainda: a partir do momento em que conquistei a amarela, só pensava em mantê-la. Nunca me preocupou se os adversários estavam a reduzir a vantagem que tinha. Apenas pensava em ganhar. As palavras de Manuel Zeferino servem para todos os desportos. Mesmo quando a liderança é inesperada e parece que caiu do céu, o foco tem de ser sempre em manter essa liderança e não no que os adversários estão a fazer. No futebol, esta máxima aplica-se na perfeição. Sem desculpas, sejam zeferinos.